Olá, alunos do Centro Paula Souza, Escola Técnica Estadual de Itanhaém, Administração Integrada ao Ensino Médio. É um prazer estar com vocês, né? Quero agradecer a Jéssica, Gabriele Santana de Almeida, que me enviou esse convite, me localizou, ela e o grupo, né, de TCC, imagino, vocês me localizaram na internet, me mandaram esse convite carinhoso, e é um prazer estar com vocês, a Jéssica, ao grupo, Fernando de Souza Ferreira de Assis, Guilherme Matheus Parreira Espíndola, Rafael Ferreira Casale, Wesley Silva de Oliveira, Iago Correia Fonseca, e a professora Moema Setúbal, responsável, supervisora desse projeto fantástico, maravilhoso, né? Muito obrigada, é um prazer estar realizando essa palestra com o tema Coach para planejamento de carreira para vocês. Pelo que a Jéssica me informou, acho que nós temos 50 alunos na sala, mais a professora, não é? Bom, pessoal, antes de me apresentar formalmente a vocês, para quem não me conhece ainda, eu quero parabenizar o grupo, né, que está desenvolvendo esse projeto de TCC, um projeto que contempla desenvolver um canal de coaching no YouTube, por meio das redes sociais, que auxiliará estudantes, integrantes tanto do ensino superior como do ensino médio, pessoas que desejam planejar uma carreira, desejam planejar o seu futuro, alunos que hoje vivem um momento de dúvida, que carreira escolher, que área escolher. Então, tenho certeza que esse projeto auxiliará muitos alunos nesse grande desafio da vida, né? Que é o nosso planejamento, como uma das áreas importantes da nossa vida. A nossa palestra tem um tempo estimado de 1 hora no máximo, ok? Após a palestra, nós teremos 10 minutos para que vocês enviem as perguntas e eu possa responder para vocês. Eu vou agora fazer uma apresentação formal. Eu sou Roseli Freitas, sou psicóloga, tenho 19 anos de experiência no segmento de consultoria, treinamento, sendo que nos últimos 10 tenho me dedicado ao coaching. Eu escolhi o coaching por ser uma ferramenta, na realidade não uma ferramenta, um processo de desenvolvimento humano e por sua eficácia na avaliação dos resultados na vida pessoal e profissional, ok? Eu sou certificada em Master Coach, Positive Coach, Happiness Coach, Executive Coach, Alpha Male Coach, uma ferramenta poderosa para a identificação de estilos de liderança e desenvolvimento de potencial, de habilidades para líderes, e também sou formada em Personal Professional Coaching, ok? Bom, vamos começar então a nossa palestra, começando pela definição, né, a origem da palavra coaching. Sabemos que essa palavra coaching hoje ela é apresentada, ela é discutida em várias mídias, vários canais de comunicação, e vamos rapidamente definir. Bom, a palavra coach, ela é usada, ela tem sido usada desde a época da Idade Média, para descrever um condutor de carruagem. Então, vejam, aquela pessoa que conduzia, né, que conduz uma carruagem, que leva uma pessoa, leva alguém, leva um passageiro, que deseja chegar em algum lugar. Essa é a origem da palavra, vejam que interessante. Quem busca coaching é porque está em algum ponto em sua vida, em uma das áreas da sua vida, e deseja chegar em outro ponto. Deseja chegar em um destino. Muitas vezes ele deseja chegar, mas não sabe como. Deseja chegar, mas não sabe onde. Então imaginem essa analogia que linda, né? Ou seja, o cocheiro leva alguém, transporta através da sua carruagem alguém. Mas uma coisa muito importante, né? Ele não diz para esse passageiro, para essa pessoa, para onde ele deve ir. E assim é o processo de coaching. Então, na realidade, o processo de coaching, ele é um processo que pode ser individual ou em grupo, apoiado por um profissional com formação em coaching, né? Com certificação, na realidade, em coaching, que transporta, que apoia, que leva alguém, né, que na realidade conduz para que essa pessoa vá, para que ela escolha como chegar lá, através do seu próprio potencial. O coaching vem comprovando dia após dia, no Brasil, em muitos países já, o quanto é um processo poderoso em apoiar pessoas que têm metas, têm objetivos, têm sonhos.
e precisa de alguém que utilizará processo, ferramenta para ajudar essa pessoa a chegar onde ela deseja chegar, ok? Bom, nós temos 4 áreas que nós atuamos com o processo do coaching. A área pessoal. Quando falamos área pessoal, estamos falando área de saúde, disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Temos a área profissional, estamos falando em realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. E temos a área relacionamento, familiar, afetivo e social, qualidade de vida, criatividade, hobby, diversão, plenitude e espiritualidade. São essas áreas que nós atuamos, entendendo como as grandes áreas da nossa vida, que quando entram em harmonia, nós conseguimos atingir os nossos objetivos e propósitos, ok? Nós temos 3 pilares do coaching. Quais são os 3 pilares que apoiam, que nos auxiliam, que através dessas áreas nós temos tido desenvolvimento de ferramentas que apoiam o processo, que tem apoiado a nós coaches nesse grande desafio da vida, que é auxiliar pessoas, grupos, empresas, famílias que desejam, que têm sonhos, objetivos e propósitos de vida e precisam de alguém que os auxilie, ok? Bom, a primeira grande área, ou dos 3 pilares, é a filosofia. A filosofia, sim, que muitas vezes nós percebemos que às vezes é até um pouco usada de uma forma assim, né? Às vezes é um pouquinho banalizada no dia a dia, quando estamos diante de alguém que pensa, né? Que gosta de refletir sobre a vida, gosta de entender os porquês. Muitas vezes nós ouvimos uma frase assim, está filosofando, você parece um filósofo. Sim, a filosofia, da palavra, a sua origem da palavra grega, amor à sabedoria. Porque fazer coaching é realmente aprender. Uma vez eu li uma frase que me marcou muito, né? Que eu acho fantástica. Fazer coaching, passar por um processo de coaching é aprender tudo que nós deveríamos ter aprendido, mas ainda não aprendemos. Mas somente ainda não aprendemos, mas aprendemos durante o processo de coaching, ok? Porque a filosofia, ela nos coloca no centro da nossa existência. Qual é esse centro da existência? O ser pensante. O ser que pensa sobre a sua vida. Um ser que questiona tudo aquilo que ele aprendeu. Um ser que começa a refletir sobre quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu quero da vida, para onde quero ir. Então, nós usamos um dos pilares do processo de coaching, a filosofia, que leva o coach. Quem é o coach? É a pessoa que está passando pelo processo de coaching, com o apoio do coach, que somos nós profissionais dessa área, ok? Que passam por um processo de coaching. A tradução, quando nós olhamos na tradução do inglês para o português, coach é treinador, né? Na tradução. Coaching, treinamento, coach é o treinando, a pessoa que passa pelo processo. Mas, na realidade, o processo de coaching não é um treinamento. O processo de coaching, na realidade, é um processo de desenvolvimento onde nós potencializamos cada ser em busca do resultado para os seus propósitos e objetivos da vida, ok? O segundo pilar que nos apoia, que nos fornece, que também vem fornecendo ferramentas para nós, é a psicologia positiva. Psicologia positiva nasceu na década de 80, né? Uma área considerada recente da psicologia, que se diferencia na década de 80, 90, que se diferencia por sua proposta. Porque tradicionalmente nós falamos e identificamos a psicologia como uma área que estuda distúrbios, depressão, ansiedade. Mas, na realidade, a psicologia positiva, ela traz uma proposta diferenciada. Ela se dedica a estudar as emoções positivas. Ela está voltada à felicidade, aos relacionamentos positivos, traços de caráter positivos. Então, ela está voltada à potencialização, a contribuir para que cada um identifique, busque dentro de si quais são os seus verdadeiros traços positivos de caráter, quais são os seus sentimentos positivos, quais são suas forças, quais são os seus talentos, em busca da superação e dos resultados que cada um quer para a sua vida.
E a terceira área que nós temos como apoio, o tripé, né, na realidade, é a neurociência. A neurociência é uma das áreas que vem contribuindo de forma muito expressiva para o desenvolvimento humano em todas as áreas da nossa vida. Ela estuda toda a estrutura neural para descobrir o que influencia nosso comportamento, pensamento e emoção. A neurociência vem trazendo, dentre as grandes contribuições, a neuroplastia cerebral. Porque durante muito tempo, durante 4 décadas, nós acreditávamos que o cérebro ele tinha uma limitação e que com a idade nós perdíamos a capacidade, né, de aprender coisas novas. Mas com o processo de estudo através da ressonância magnética, que eles mapeiam o nosso cérebro, entendendo cada área, o que faz cada área, onde está a nossa memória, né, onde está o nosso neocórtex, que é a parte frontal do nosso cérebro, que só nós, seres humanos, temos, a parte racional, a parte que nos leva à reflexão, ao entendimento, né, para tomarmos decisões, ao aprendizado. Também identificou a nossa parte do sistema límbico, que é a emoção, que é uma parte que nós temos e os mamíferos têm, né, onde estão as nossas memórias, de acordo com as experiências que nós temos uma experiência voltada à memória da emoção, experiência e emoção que nós armazenamos e essas experiências influenciam as nossas tomadas de decisões. Só que esse processo da emoção é inconsciente. Uma outra contribuição da neurociência é que 95% das nossas decisões são inconscientes, porque elas estão armazenadas no nosso sistema límbico da emoção. 5% apenas racional. Então vejam, por que isso é tão importante no processo de coaching? Primeiro, a descoberta da neuroplastia cerebral, ou seja, que o nosso cérebro tem uma capacidade de se reestruturar, ele tem uma capacidade de formar novas conexões neurais, porque cada experiência que nós temos forma uma conexão neural no nosso cérebro. Isso é o processo do aprendizado, através da repetição e repetição de uma atividade, de uma tarefa, é que nós aprendemos. Isso é muito importante, isso vem contribuindo para todas as áreas, a área da educação, né? Ou seja, como uma criança aprende. O aprendizado está na repetição e na repetição. E aí a grande contribuição para o processo de coaching, ou seja, independente da idade, do nascimento até a morte, o nosso cérebro pode, através do exercício mental que nós chamamos, aprendendo novas atividades, desenvolvendo novos comportamentos, nós podemos formar novas conexões neurais. Isso é uma descoberta fantástica que vem mudando o mundo. E o processo de aprendizado, ou seja, porque durante o processo de coaching nós aprendemos novos comportamentos, nós aprendemos novas atitudes. A filosofia nos leva ao processo de reflexão, de entendimento, de percepção, de autoconhecimento, de sentimentos, de valores, quem somos, para onde queremos ir. Vem a neurociência nos ensinando, fornecendo ferramentas, metodologias, como nós aprendemos novas atitudes e novos comportamentos. Fantástico, não? Então, são 3 áreas que vêm contribuindo para o desenvolvimento de ferramentas que nos apoiam no processo de coaching. Filosofia, psicologia positiva e a neurociência, ok? Bom, pessoal, eu quero abordar 3 temas para falarmos sobre coaching para planejamento de carreira. 3 temas que eu considero fundamentais para todo esse nosso processo. O primeiro, ciclos da vida. Eu quero falar de uma forma bem rápida e resumida, né? Quem, inclusive, tiver interesse, poderá se aprofundar, estudar um pouco mais e buscar sobre a teoria dos setênios, que é uma ciência, imaginem só, fundada, né, criada pelo filósofo, Rudolf Steiner, que viveu de 1861 a 1925. Ele foi um filósofo austríaco e fundador da ciência antroposófica, que define o homem como um ser que precisa conhecer a si mesmo para conhecer o universo. Ele propõe liberdade, responsabilidade para pensar, perceber e respeitar para atuarmos na nossa realidade. Ele define esse conceito, essa ciência define que a nossa vida é dividida em 9 fases, sendo que cada fase
ela é feita de, na realidade, 7 anos. Ela é vivida, na realidade, em períodos de 7 anos. Por isso que ele define cada período da nossa vida chamado de setênios, ok? E cada fase dessa vida marca um acontecimento. As 3 primeiras fases, de uma forma bem resumida, ela acontece do 0 aos 21 anos. Então, o Rudolf Steiner define o seguinte: a primeira fase, do 0 aos 7 anos, que é o primeiro setênio, na realidade, é a fase da imitação. É a fase onde nós precisamos de um ninho caloroso para o nosso desenvolvimento físico. E isso basta, né? Nós temos amor, nós temos aconchego, aí vem a importância, todos nós sabemos a importância dos primeiros 7 anos, do acolhimento. É a fase do nosso desenvolvimento físico, é a fase que nós imitamos o outro, aprendemos através da imitação. É uma fase que vai definir, que irá definir e contribuir, influenciar, na realidade, todos os anos da nossa vida, ok? A segunda fase é a fase onde nós começamos dos 7 aos 14, nós temos a construção dos nossos valores fundamentais. Nessa fase nós identificamos a papéis de autoridade, é a formação do nosso mundo interior, né? Começamos a identificar o papel dos nossos pais, o papel dos nossos professores. E a terceira fase, que é a fase dos 14 aos 21 anos, é a fase que nós chamamos de espaço libertador, externo e interno, onde está em jogo o quê? A formação da nossa identidade. Nesse momento, ele é um momento muito importante, que muitas vezes temos dificuldades como pais, como professores, e a própria sociedade, às vezes, distorcemos um pouco a interpretação desse momento. Às vezes somos um pouco intolerantes, porque é uma fase realmente de grande desafio, né? Essa fase que pode ocorrer um pouco de isolamento, porque é a fase que nós estamos saímos da infância, estamos na adolescência e vamos adentrar, na realidade, ao mundo adulto. É uma fase onde muitas vezes é percebida com um pouco de agressividade, porque estamos definindo a nossa identidade. É um momento que pode gerar uma certa angústia, um certo isolamento. E às vezes nós observamos até alguns chavões, né? Aborrecente, é a fase do chato, é a fase que nada está bom, é a fase que a pessoa sabe tudo, é a pessoa que o momento que o jovem, ele quer saber, ele quer se impor perante os outros. Na realidade, é uma fase de insegurança, é uma fase de definições. E pode surgir aí um pouco, às vezes, uma certa agressividade por essa insegurança. Mas que nós, como pais, como alunos, soubermos entender essa fase e acolhermos esse jovem, que nós também já fomos um dia, né? Nós podemos viver um momento mágico, tanto no nosso aprendizado, já como adultos, como proporcionando a esse jovem que vive esse momento, que pode ser vivido com uma certa angústia, que ele vai passar por esse momento, ele será acolhido, ele será respeitado como um momento interior seu. E ele vai se desenvolver, ele vai crescer e vai também se definir como pessoa nesse mundo, adentrando ao mundo adulto. Então esse momento é um momento muito importante. E isso tem a ver, por que nós estamos falando do ciclo da vida? Porque o coaching, ele está auxiliando todos a encontrar essa identificação, esse posicionamento frente à vida, em todos os ciclos da vida. Então vejam que a partir do terceiro setênio, né, no momento que nós começamos a buscar essa nossa definição de mundo, de quem somos, a nossa carreira, o que queremos fazer na vida, quem queremos ser, nós temos aí o coaching como processo auxiliando desde essa fase. O quarto setênio, nós adentramos então ao mundo adulto, dos 21 aos 28 anos, que é a fase que nós já estamos no mercado de trabalho, estamos na universidade, muitos já estão no mercado há 3, 4 anos, alguns estão entrando agora no mercado. Mas essa fase é uma fase muito interessante, dos 21 aos 28 anos, porque é uma fase onde nós, muitas vezes, não temos, né, experiência profissional ainda, o que nos pode trazer uma certa instabilidade emocional, e podemos nos sentir até inseguros nesse momento. Tem essa insegurança por falta de uma experiência, mas por outro lado, a expectativa do outro, de atender o outro,
também. Esse momento é um momento que hoje, cada dia mais, nós temos líderes assumindo, nesta fase dos 21 aos 28 anos, é a fase que muitos jovens estão assumindo a liderança, cada dia mais cedo. Mas é uma fase que também, muitas vezes, dentro da empresa, dentro da universidade, na família, no meio social, nós percebemos também a insegurança. Porque não temos experiência ainda, mas temos uma sede, temos um desejo, queremos assumir novos desafios. Então, é importante compreender isso, né? Que essa insegurança pode ser trabalhada, que essa agressividade pode ser compreendida e definirmos aí novas atitudes, novas formas para que possamos atuar aí esses desafios, ok? O quinto setênio é dos 28 aos 35 anos. Nessa fase, é uma fase chamada fase da razão. É a fase que nós saímos do mundo da paixão e vamos para a fase da razão. É a fase considerada pela antroposofia a fase onde o homem tem o maior vigor físico e emocional para produzir. Para produzir, é uma fase considerada onde nós buscamos um mundo material, onde nós queremos trabalhar, trabalhamos de forma intensa, onde temos metas materiais, onde o foco do profissional, o foco do homem é no resultado. Eu quero resultado. E é uma fase também com grandes desafios, porque nessa fase, muitas vezes, nós nos distanciamos das pessoas que amamos, podemos nos distanciar das pessoas, da nossa família, podemos, inclusive, nos distanciar, às vezes, até das pessoas que estão ao nosso redor, quando já estamos ocupando um cargo de liderança, podemos deixar as pessoas de lado, às vezes, com foco no resultado. Então, é uma área de grandes desafios no desenvolvimento humano também. O sexto setênio, dos 35 aos 42 anos, podemos nos sentir nessa fase em que algo está mudando em nossas forças, na nossa vitalidade. Porque se a fase anterior era a fase do objetivo, da meta do resultado, esta fase começamos a perceber algumas mudanças na nossa vitalidade. E nós entramos no momento chamado fase da alma, da consciência, que é a fase que nós começamos a questionar um pouco a realidade que nós vivemos. E aos 37 anos, podemos questionar nossas decisões, nossa vocação, nossa profissão, a família que construímos, como cuidamos dos nossos filhos, as escolhas que fizemos, o quanto dedicamos à nossa profissão. E o sétimo setembro, dos 42 aos 49 anos, é onde nós sentimos cada vez mais intensa a força do nosso desgaste. Parece que nesse momento estamos sentindo, a minha vitalidade está terminando. Não, mas é apenas uma mudança. Pode ser até, sim, estejamos sentindo uma falta de vitalidade física, porque nós passamos por mudanças fortes, grandes. E aí tem uma expressão muito interessante, né? A vida começa aos 40. E nesse momento nós pensamos muitas vezes em começar algo de novo. Mudanças, um novo investimento, mudar de área, quem sabe. E no oitavo setênio, dos 49 aos 56 anos, a fase que nós estamos mais voltados ao nosso interior, mas é uma fase que nós estamos voltados também, principalmente, a escutar o outro, a perceber o que o outro precisa. É uma fase que nós começamos a desejar. Eu quero realizar mais, eu quero ajudar o próximo, eu quero ajudar o outro. É uma fase de maior tranquilidade, onde nós passamos a questionar, será que o que estou fazendo tem valor para o mundo e para a humanidade? E dos 56, que é o nono setênio definido pelo Rudolf Steiner, dos 56 aos 63 anos, é a fase que precede a aposentadoria, que pode ser bastante mística e introspectiva. Olhamos para trás e reavaliamos nossos valores. Como foi a nossa vida? O que conquistamos, o que deixamos de conquistar? Podemos, nessa fase, ser um verdadeiro guru, né? Por isso que nós temos papas, conselheiros, regentes, pessoas com essa idade que se dedicam a esse grande desafio. Por que eu achei importante contribuir de uma forma muito rápida para vocês com o ciclo da vida? Porque falar em planejamento de carreira é um processo da vida. Às vezes nós achamos que começa
aos 17 anos, 18 anos, 20 anos, e eu vou definir até a minha aposentadoria. Era comum, né? Nós pensarmos nesse projeto de vida como o que eu escolher agora é para sempre, até a minha aposentadoria. Pode ser que sim, pode ser que não. Você irá escolher. E os ciclos da vida nos traz essa grande contribuição. Ou seja, como a vida, em cada fase, nos prepara grandes desafios, né? E a magia da vida, da escolha. Eu poder mudar a minha área, aprender coisas novas, ter novas missões, estar trabalhando com outras atividades, ou seja, o coaching nos traz essa possibilidade. Em cada fase da vida, eu posso sempre reiniciar um processo de reflexão, de autorreflexão e de análise. Onde estou? Para onde quero ir, ok? O segundo conceito é propósito. Propósito. Eu sempre penso que, se nós, imaginemos, no terceiro setênio, né? Se nós já começássemos, se as escolas, se fosse uma matéria, propósito, fosse uma matéria no nosso ensino fundamental, nós começássemos a pensar, logo nos primeiros anos de vida, o que é um propósito? Como seria a nossa vida? Como nós construiríamos a nossa vida em todas as áreas para formarmos uma família, para tomarmos a decisão de ser pai ou mãe, para tomarmos uma decisão na escolha da profissão, ou seja, o que é propósito? Propósito, uma intenção. Propósito para mim é um sentido que nós damos àquilo que nós fazemos na vida. É um sentido que nós damos à área que nós vamos escolher. É um sentido que nós damos quando nós definimos, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. E aí o propósito nos traz a pergunta, por quê? Qual o sentido de ser pai, de ser mãe? Qual será a sua contribuição? Qual será o seu propósito na vida do seu filho? Eu quero me casar. Qual o propósito? Por que eu vou escolher uma pessoa e não outra? Qual o propósito, o meu propósito na vida dessa pessoa? Qual o meu propósito como filha? Qual o meu propósito na vida dos meus pais? Qual o meu propósito nessa família? Propósito para mim é a contribuição que eu dou para a construção de um mundo melhor. Então, estar aqui hoje com vocês, que estão vivendo o momento da escolha de uma vida profissional, estão construindo esse canal de comunicação que pretende, né? Esse canal tem a pretensão, o desejo, já é uma realidade, em ajudar muitas pessoas. Qual é o propósito? A contribuição. Eu imagino que se nós tivéssemos propósito como matéria, esse tema nas escolas, desde o ensino fundamental, eu acho que a nossa vida seria muito diferente, porque nós estaríamos... Claro que nós não diminuiríamos os desafios da vida, mas com certeza nós aumentaríamos a felicidade, a intensidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque nós saberíamos exatamente o porquê eu faria essas escolhas. Isso é de fundamental importância para a vida. Mas nós estamos aqui hoje para definirmos qual é o propósito que dá um verdadeiro sentido à nossa vida. E segundo a psicologia positiva, quando ela faz pesquisa, né, pesquisas com pessoas que se definem felizes, elas não se definem felizes porque elas têm algo, ou porque, pelo que elas têm, né? Não que questões materiais não sejam importantes, sim, é um direito, mas elas definem-se com pessoas felizes pelos momentos de realização que elas têm na vida, ou seja, a forma, a intensidade, como elas vivem cada momento, o quanto elas se sentem importantes nesse mundo, o quanto tem importância aquilo que elas fazem na vida. E o terceiro tema é inteligência emocional. Esse tem sido grande tema e desafio das nossas vidas, nas famílias, nas escolas, nas empresas, e tem sido também o motivo de tantas desavenças, de tantas dificuldades. Mas, desde 90, através do Dr. Daniel Goleman, que lançou o livro Inteligência Emocional, e a partir de lá, tanto ele como outros autores vêm abordando esse tema, vêm contribuindo para a construção de uma vida muito, muito feliz.
Os parâmetros de mercado hoje estão muito diferentes, né? Hoje, para nós entrarmos, né, adentrarmos a esse mundo corporativo, não importa mais qual a faculdade, não importa mais se nós temos MBA, não importa mais se nós somos PhD, não importa mais quantos idiomas nós já dominamos. Tudo isso é importante? Claro, continua importante, fazendo parte do nosso currículo. Porém, hoje, o grande desafio nas organizações é a maneira como nós lidamos com o nosso sentimento, com a nossa emoção e como nós lidamos com o outro. Nós contratamos por competência, mas, segundo pesquisas, nós demitimos por comportamento. Porque a felicidade, a realização, está na forma como nós nos relacionamos com o mundo, na forma como nós fazemos gestão da nossa emoção, do nosso sentimento, e como nós temos habilidade em lidar com o outro. Esse é o grande desafio hoje nas famílias, nas escolas, nas empresas. Esse é o grande desafio. Então, eu queria trazer essa contribuição para vocês, né? Ciclos da vida, que traz aí uma brilhante definição das fases que nós vivemos. Inteligência emocional e propósito. Isso tem contribuído muito para o nosso processo de desenvolvimento humano e adentrarmos a esse mundo organizacional. Escolhermos uma área que nós queremos atuar. Bom, por volta dos 18 anos, né, em média, nós temos um grande desafio. Existe uma palavra até, somos obrigados. Não, nós não somos obrigados. Nós temos o grande desafio da escolha da nossa profissão. E muitas vezes, até o termo obrigados vem aí, na realidade, acompanhado, porque esse termo muitas vezes é percebido por um jovem. Eu sou obrigado, eu tenho que escolher uma profissão. Então, onde vem essa obrigatoriedade? Um aspecto muito importante, né, e a grande contribuição do coach é que ele nos ajuda, ele ajuda um jovem a entender o porquê. Qual é a motivação que está por trás da escolha profissional? É dele ou é da família? É dele ou é da sociedade? De quem é? Né? Essa escolha é dele ou não? Quem está escolhendo? Por que está escolhendo? Quais são as motivações que estão por trás desse processo? Quais são as expectativas? Porque esse momento, lembra dos ciclos da vida, né? Nós saímos de uma fase do terceiro setênio, uma fase de, às vezes, nos recuamos um pouco, nos sentimos, às vezes, sentimos a necessidade de estarmos sozinhos, porque nós começamos a definir quem nós somos nesse mundo. Porque nós trazemos toda uma história de quem nos amou, uma história de quem nos educou, uma história de quem também traz suas expectativas. E muitas vezes um jovem pode estar, que nós chamamos de contaminado, por expectativas que não são dele, sonhos que não são dele. De quem são esses sonhos? De quem são esses sonhos, não é? E essa escolha profissional, ela será definida ela dependerá dos valores de cada um, das crenças de cada um, né? E crenças, quando nós falamos em crenças, dentro do processo de coaching nós trabalhamos crenças, e muitas vezes as crenças são fortalecedoras, ou as crenças são limitantes, porque o que são crenças? São pensamentos que nós temos e são criados a partir das experiências que nós tivemos. Crenças fortalecedoras, positivas, nos levam ao sucesso. São pensamentos que nos levam a sentimentos positivos e que nos levam a atitudes também positivas, prósperas, que trarão resultados. Mas precisamos definir quais são os nossos valores e estou definindo embasado em quê? Nas expectativas da minha família, nas expectativas dos meus amigos, nas expectativas da sociedade. Quais são os valores que estão por trás disso, que me levam à escolha de uma vida profissional? Como eu me sinto nesse processo? Quais são as minhas seguranças? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas características? Quais são os meus pontos que eu preciso, né, desenvolver? Meus pontos de riscos, que nós chamamos? Porque eu vou potencializar isso para a escolha da minha vida profissional. Nesse momento que eu pergunto, qual profissão escolher? Qual curso fazer? Será que eu tenho perfil para isso? Será que eu tenho habilidade para aquilo? Será que eu vou dar conta disso?
Eu quero escolher, eu gosto de uma profissão, mas às vezes, será que eu darei conta disso? Será que eu tenho perfil? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de insegurança. Nós estamos falando na forma, né, de se sentir nesse mundo. Como podemos buscar o fortalecimento? Que aí é uma grande contribuição da psicologia positiva. Segundo a psicologia positiva, ela mapeou, todos nós temos 24 forças, todos nós temos, que podemos desenvolver ou não, depende da nossa experiência. Porém, contudo, durante o processo de coaching, nós vamos potencializar quais são as forças que pertencem a mim, a você, a cada um de nós, que quando potencializadas, nós atingiremos nosso objetivo e podemos chegar onde nós quisermos. O processo de coaching vem mostrando, comprovando a sua eficiência, a sua eficácia nesse mundo por ser um dos processos que potencializa aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que o processo de coaching não é terapia. Não é terapia, porém, contudo, todavia, pessoas que fazem coaching muitas vezes relatam terem um sentimento, terem passado por um momento onde tiveram o sentimento. Nossa, parece que eu estou com um processo psicoterápico. Sim, porque o processo de coaching leva o coaching ao autoconhecimento. Conhecer seus sentimentos, suas emoções, suas percepções, suas crenças, seus valores, para que ele possa definir qual será o seu grande propósito de vida e definir a sua profissão, não é? Então, esse processo é um processo fundamental. O processo de coaching nos auxilia ao autoconhecimento, a responder quem sou, para onde, por que estou aqui, por que vim para esse mundo, né? Define as minhas forças, os meus talentos, as minhas características, me apoia para que eu possa desenvolver os pontos que eu me sinto inseguro, para eu identificar qual a carreira eu quero escolher, quais são as áreas que eu posso encontrar a felicidade, quais são as áreas que eu sentirei que eu terei um propósito, um motivo, uma razão de ser, de atuar nesse mundo, que eu estarei contribuindo para a construção de um mundo melhor. Queremos sucesso. E o que é sucesso para cada um? Sucesso será definido. Cada um define o que é sucesso. Mas uma coisa é certa, a felicidade. Todos nós buscamos. Todos nós buscamos. No fundo, desde os nossos antigos filósofos, o homem busca a felicidade. E segundo a psicologia positiva, a felicidade está naquilo que nós realizamos, em cada momento da vida. E para sermos felizes naquilo que nós realizamos, nós precisamos atuar o nosso potencial máximo, a nossa força, as nossas virtudes positivas. Isso é que faz o homem feliz. Porque, na realidade, quando o coaching contribui para esse processo de planejamento de carreira, ele está auxiliando cada um a buscar dentro de si quais são as suas forças e talentos. Porque o coaching, ou o processo de coaching, não traz respostas para quem deseja uma carreira, quem deseja fazer uma escolha. Ele apoia para que o coaching defina qual é a carreira que eu quero seguir nesse momento. E o porquê eu quero essa carreira. Por que é importante para mim essa carreira? Para mim, não para o mundo, não para a sociedade, ok? Porque nesse momento é um momento de posicionamento da vida, como todos os outros ciclos da vida, lembram-se? Todos os ciclos da vida exigirá de nós um posicionamento. Mas esse, o início de uma carreira, é o momento que nós passamos a assumir quem nós somos nesse mundo de verdade. E o porquê isso é importante para nós, né? Quais os objetivos eu tenho, onde eu pretendo chegar, o que isso irá contribuir para a minha vida, o que isso irá contribuir para a minha relação com minha família, com as pessoas que eu amo, irá contribuir para o mundo, né? Para quem está ao meu redor, para o planeta. O processo de coaching, ele entra com as ferramentas, né? Ele é um processo que entra com ferramentas, metodologias, apoiando esse autoconhecimento, apoiando o coaching para que ele responda quem ele é, quais são os seus objetivos, quais são os seus propósitos, quais são
os seus grandes desafios como pessoa nesse mundo, de acordo com as suas características, as suas forças. E aí ele poderá responder, né? Qual a melhor profissão? Qual profissão escolher de acordo com as minhas características, de acordo com as minhas forças, de acordo com os meus valores de vida? Porque escolher uma profissão é imaginar se nessa profissão você será feliz. E para ser feliz, você precisa atuar as suas forças, os seus talentos, respeitando os seus valores de vida. Sempre que nós corrompemos os nossos valores, nós não encontramos a felicidade. Por que pessoas que se definem muitas vezes infelizes, né? Eu sou infeliz naquilo que eu faço. Na área que eu trabalho, quando nós pesquisamos essa pessoa, quando nós começamos a conversar com ela, a levá-la no processo de reflexão, uma das respostas que vem é: eu não me sinto útil. Eu não me sinto útil naquilo que eu faço. Sentir-se útil é fundamental para encontrarmos a felicidade na nossa profissão. Mas Roseli, e resultado financeiro? E Roseli, e sucesso? Tudo isso faz parte, tudo isso é consequência da escolha que nós fazemos. E o mercado de trabalho, e as oportunidades, e o crescimento, tudo isso faz parte dentro de um processo de coaching. Claro, quando nós definimos uma escolha, quando nós definimos uma profissão, quando nós definimos um curso. Mas antes, eu preciso responder as perguntas que estão dentro de mim. Como eu me identifico com essa área. Após isso, após esse processo inicial que o coach proporciona a esse coach, sim, após definir essa escolha, ou algumas escolhas, porque o processo de coaching permite que o jovem, que o profissional, em qualquer fase, qualquer ciclo da vida, após escolher algumas áreas, ou uma determinada área, porque ela está alinhada com quem ele é nesse mundo, ele poderá, sim, iniciar todo o processo de pesquisa, de planejamento, de conhecimento do mercado, de perguntas ao mundo externo, ao exterior, né? Essa profissão, como que ela está no ranking hoje das profissões de mercado, em termos de crescimento, de demanda por profissionais, de retorno financeiro, de possibilidade de crescimento, no mercado interno, no mercado externo, enfim, todas as possibilidades poderão, né, essas perguntas deverão ser feitas, mas, primeiro, eu preciso responder quem eu sou, o que eu quero, o que me trará feliz para esse mundo. E percebo que esse processo de autoconhecimento, ele é um processo que contribuirá para toda a nossa vida. Para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. Quem passa pelo processo de coaching tem aprendizados que leva para todas as áreas da vida, para as 4 grandes áreas que nós falamos no início da nossa palestra. Porque esse aprendizado, esse processo de reflexão, esse processo de responder a mim e ao mundo, quem eu sou, como eu me relaciono com esse mundo, me auxilia. No primeiro momento, para o jovem, a escolha profissional, mas depois o auxiliará para todas para as outras áreas da vida dele. Porque são ferramentas que ele levará para toda a vida, para que ele possa atingir os objetivos em todas as áreas. Porque a partir do momento que eu sei quais são as minhas forças, quais são os meus talentos, quais são os meus valores, eu passo então a construir a minha vida, sempre apoiada por essa resposta. Quem eu sou, quais são os meus valores. Isso contribui para que eu tome decisões na vida pessoal, na vida social, na minha vida, qualidade de vida. Porque tomar decisões implica sempre em respeitar quais são os meus valores. Sempre que nós estamos vivendo um momento de infelicidade, se nós questionarmos, nós identificaremos, eu devo estar corrompendo um dos valores. Eu agi, a minha atitude não respeitou o meu valor. E quando eu não respeito o meu valor, eu não encontro a felicidade. Então, a escolha de uma profissão precisa estar sempre alinhada com quais são os meus valores. Não o do outro, não as expectativas do outro, mas as minhas expectativas. Porque nesse momento da vida, que eu começo a minha vida profissional,
eu começo, então, a assumir quem eu sou nesse mundo, e não mais as decisões do outro, as expectativas do outro. O processo de coaching, ele ocorre, em média, de 12 a 15 sessões, né? Onde ele poderá ser um processo em grupo, um processo individual, que levará o coach, desde o primeiro momento, desde a primeira sessão, a definir qual é o seu grande propósito com o processo de coaching, quais são os seus objetivos, onde ele espera chegar, onde ele deseja chegar, por que ele quer, porque é importante ele chegar onde ele quer chegar, o seu ponto, o seu objetivo, atingir a sua meta, o seu objetivo. Quais as contribuições desse momento para ele, desse objetivo para a sua vida? Ele define. Fazer coaching é colocar alguém no centro da sua vida, é colocar alguém com a responsabilidade em suas mãos, apoiado por um coach, um profissional que o apoiará, para que ele comece a construir essa trajetória. Como ele vai chegar lá, ele definirá, através das suas forças, dos seus talentos, que o coach, com o processo, irá apoiá-lo e ajudá-lo, ele encontrará. Usamos ferramentas, usamos assessments, ou seja, questionários, material de apoio, para o processo de reflexão, para a identificação das forças e talentos, para a identificação do processo de comunicação, como esse profissional, o futuro profissional, ou esse jovem, ou esse profissional que está no mercado, num processo de planejamento da sua carreira, lembrando que em todos os ciclos da vida nós podemos estar iniciando um novo processo, né? Um novo planejamento de carreira, para que ele defina, né, onde ele quer chegar e ele definirá como ele quer chegar. E aí está a grande força do processo de coaching, porque quando nós definimos onde nós queremos chegar e como nós vamos chegar, nós estamos aí buscando as nossas forças, as nossas próprias estratégias, como nós chegaremos lá. E esse é o grande processo de desenvolvimento humano. Eu sempre digo que eu acho que durante muito tempo, muitas áreas, muitas instituições sempre definiram e falaram muito de uma forma brilhante na capacidade infinita do ser humano. Mas, para mim, de acordo com a minha experiência desses anos todos, eu tenho comprovado que o coaching, ele veio para realmente tornar isso uma realidade. Ou seja, que está dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, essa capacidade, esse caminho, todas as forças necessárias para que cada um possa atingir o seu objetivo e o seu propósito. E para isso, nós utilizamos o processo de coaching. Processo sistematizado, um processo que ocorre semanal, com sessões em torno de 50 a 60 minutos, porém, nós já temos pesquisas hoje definindo que o tempo médio de 1h30. Na realidade, a minha experiência já vinha demonstrando isso, né? Que em média, 1h, 1h30, nós precisamos de uma sessão de coaching para que possamos, alguém, atingir o seu potencial máximo de um ser que pode definir onde quer chegar, encontrar as suas forças internas e chegar lá. Ok? Pessoal, esse foi o que eu preparei para vocês, essa é a minha mensagem, eu espero ter contribuído de alguma forma com o projeto de vocês, com o TCC de vocês, ter trocado a minha experiência um pouco com vocês. Agora nós teremos alguns minutos através do nosso chat, 10 minutos, que eu posso responder algumas perguntas para vocês, ok? Vamos lá então, depois nós faremos o nosso encerramento. Muito obrigada.